o que o Senhor tem prometido para você? Você sabe das promessas que tem no Senhor? Hoje nós vamos ler em Deuteronômio 31, nós vamos ler alguns versículos e o tema dessa mensagem é exatamente Moisés, né, que nomeia Josué como seu sucessor. Nessa palavra, o Senhor usa Moisés para passar o cajado. Então, nesse momento, o Senhor fala para Moisés que ele passará o cajado. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 6. Esforça-te e anima-vos, não temas, nem os espante diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixarás nem desampararás. Nessa palavra, o Senhor, ele fala para Moisés que ele precisa passar o cajado. E eu sei que é conhecimento de muitos que por que Moisés não herda, né, a terra prometida? Por que Moisés não pisa na terra prometida? Exatamente por desobediência. E muitas vezes nós não conquistamos as bênçãos que nós temos no Senhor por desobediência, por não sabermos, né, ou não obedecermos à voz do Senhor. E o Senhor fala aqui para Moisés, né, no versículo 3, disse-lhes da idade de 120 anos, sou eu hoje, já não podereis mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Aqui, ele traz exatamente para o povo de Israel, aqui eles estão falando para o povo de Israel, né? Então, imagine aí, né, Moisés e Josué na frente de todo Israel, ali falando exatamente o que o Senhor tinha falado para Moisés e passando o cajado para Josué. E o Senhor, ele ainda traz, né, perante ali Moisés, ele fala, e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Então, ele estava falando diante de Israel, né, do povo que pisaria a terra prometida. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás a terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu as farás herdar. Então, muitas vezes, né, os nossos pais ou as pessoas que estão antes da gente não herdaram a terra prometida, não viram as promessas se cumprirem. Mas o Senhor é um Deus que fala e cumpre. Sim, o Senhor é um Deus que fala e cumpre, mas Ele precisa que sejamos obedientes. A palavra de Deus, né, muito tem aquele hino, né? Não morrerá enquanto a promessa não se cumprir. Pelo contrário, a palavra, ela prova ao contrário. Ela prova que eu preciso ser obediente. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Pode ser hoje, mas pode ser daqui em 100 anos. Pode ser com você, mas pode ser com seus netos, bisnetos. Mas ela vai se cumprir. Ela não deixa de se cumprir. Mas pode ser que ela não se cumpra na nossa vida. Ou pode ser que ela não se cumpriu na vida dos seus pais, dos seus avós, mas ela vai se cumprir na sua vida, porque você está sendo obediente. Então, Moisés não herdou a terra prometida porque ele não foi obediente. O Senhor mandou ele tocar na rocha e ele bateu na rocha. Então, a nossa, né, a nossa forma de viver nessa terra importa. O Senhor, ele quer que nós sejamos obedientes à voz dele, para honrar a palavra dele. Então, essa palavra, muitas vezes, é uma palavra dura, mas é a palavra que o Senhor, né, tem colocado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos caminhando num caminho que é divergente, o caminho das promessas do Senhor para nossas vidas. E nós precisamos estar alinhado à promessa do Senhor. Nossa vida, ela tem um propósito. E eu te convido a você perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? O que o Senhor quer que eu faça nessa terra, né? E todos nós viemos com um único propósito também, um propósito geral, que é o propósito ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é opcional, é uma ordenança.
né? Então, nós precisamos falar do amor de Deus. Se eu conheço esse amor de Deus, eu preciso falar desse amor de Deus. E eu te convido a você perguntar: Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? Porque quando nós estamos alinhados ao propósito do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege. E aqui Ele fez uma promessa a Josué, Ele falou que Ele vai adiante. Então, quando nós estamos no lugar da bênção, quando nós estamos no lugar certo, no lugar que é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos, o Senhor, Ele vai na frente. Ele vai na frente, Ele cuida, Ele fala, né? Ele será contigo e não te deixarás, nem te desampararás. Não temas e não te espantes. Ou seja, ele está falando que vai ser fácil aqui para Moisés, para Josué? Não, ele não está falando que vai ser fácil, mas ele está falando que ele está com ele, que ele vai adiante, que ele vai cuidar dos desafios. Então, por que tu acha que tu não vai passar por dificuldade? Vai passar por dificuldade, vai passar por perrengues, mas o Senhor, Ele tá adiante. O Senhor, Ele tá cuidando de você. Ele tá cuidando, Ele tá preparando o terreno. Então, confia nele. Porque se você confiar, se você descansar, a preocupação ela não vai ser nada, ela vai desaparecer. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós temos confiança e essa preocupação ela não existe, porque o Senhor está adiante. A gente tem problemas, mas a gente sabe que o Senhor está adiante, então nós confiamos nele. Que o Senhor ele possa te ensinar, que o Espírito Santo ele te ensine a você entregar as tuas preocupações, os teus problemas para o Senhor. Que ele te abençoe nesse dia.